Meus queridos irmãos, estamos aqui com mais um Espaço Espírita, refletindo sobre a vida, sobre a doutrina, e hoje trazemos aqui um tema chamado consciência espiritual. Quando nós falamos de consciência, temos que ter em mente que estamos falando de entendimento racional sobre o mundo, sobre a nossa vida, sobre a situação que nos cerca. E percebemos que nem sempre nós estamos em um patamar, em um estado de humor, em um estado evolutivo, capaz de ter a consciência da real situação em que estamos. A doutrina espírita, ela prega a evolução do espírito. Existem teorias, existem teologias criacionistas que dizem que o mundo surgiu em um determinado momento, e a doutrina espírita ela traz um encadeamento de reações, de experiências, onde o princípio espiritual vai adquirindo consciência. A doutrina espírita não vem contra a criação do mundo por parte de Deus, nosso Pai. Ela apenas explica de uma forma mais racional que essa criação está envolvida em processos naturais, em processos que já ocorrem, sempre ocorreram, dentro das próprias leis da natureza. Daí, o Espiritismo diz que o princípio espiritual ele surge em um reino mais bruto, que é o reino mineral. E ele transita nesse reino durante milhares, milhões de anos, até adquirir um novo patamar, e ele passa a transitar no reino vegetal. Após as suas experiências com o passar dos milhares de anos, esse princípio espiritual entra no reino dos animais, o reino animal. E daí, através já de uma consciência um pouco mais desenvolvida, através das experiências, da luta pela vida, através de todos esses desafios existenciais, esse princípio vai remodelando-se, vai adquirindo mais experiência, até chegar um momento onde ele adquire consciência da sua própria individualidade. E aí, esse espírito entra para o patamar do espírito humano. É quando ele adquire a razão, a noção da sua própria individualidade diante da vida. Mas nós percebemos que mesmo esse espírito estando nessa área, já nessa fase da razão, onde ele já se encontra com uma individualidade, onde ele já se percebe como um ser real, ele tem consciência da sua própria vida, ele ainda está atrelado a alguns instintos do seu passado. E daí, meus irmãos, nós percebemos que muitos sofrimentos pelos quais os seres humanos passam é devido a essa bagagem que ele tem no seu inconsciente profundo de experiências em reinos inferiores. Daí, quando uma pessoa se mostra com muito ódio, com muito rancor, com muita agressividade, é porque ela está dando vazão a alguns instintos que ainda não foram sublimados, que são heranças do reino animal. Podemos perceber daí que o senso moral que surgiu em nós, que nós temos a respeito do que é o certo, do que é o errado, olhando o nosso histórico espiritual, ainda é muito frágil, porque ele, dentro de milhões e milhões de anos, ele acabou de nascer. Nós temos alguns milhares de anos que estamos transitando como espírito humano, mas nós temos milhões e milhões de anos que transitamos em outros reinos. Cabe a nós, através do nosso livre-arbítrio, que agora nós temos, nos outros reinos nós não tínhamos, nós escolhermos um direcionamento melhor para as nossas ações e aí começar a transformar esses instintos agressivos em emoções e posteriormente em sentimentos profundos. Nós temos, meus irmãos, vários campos de nosso ser. Nós transitamos no campo emocional, nós transitamos no campo mental, nos raciocínios, nas reflexões, e nós temos o nosso campo físico também. E às vezes nós colocamos a nossa consciência
em um campo específico desse e nos deixamos levar por esse campo. Um exemplo prático: quando nós estamos querendo direcionar a nossa vida para atender apenas às sensações, às necessidades fisiológicas, a nossa consciência, neste momento, está colocada nesse patamar, do patamar físico. Quando nós estamos na nossa vida sendo direcionados apenas pelas emoções, sem um discernimento, sem o uso da razão, apenas sendo levado por essa enxurrada que são as emoções, baseadas em situações que ocorrem conosco no mundo, nós estamos colocando a nossa consciência no campo emocional. Agora, quando, diante das variadas situações da vida, nós paramos e com uma certa frieza necessária usamos a razão para fazer determinadas escolhas, colocando na balança o que é melhor, o que é pior, o que convém, o que não convém, sem levar em conta o nosso emocionalismo, mas levando em conta aquilo que é mais pertinente, é mais coerente, que tem uma finalidade mais elevada, aí, meus irmãos, nós estamos exercendo o papel de realmente de espíritos humanos, que já adquiriram um estágio racional, onde ele conquistou um senso moral capaz de discernir qual atitude tomar. Nós percebemos que na sociedade hoje ainda existe muita violência, muitos assassinatos, muita corrupção, muita exacerbação de todos os interesses egóicos, e isso dentro de uma trajetória evolutiva da humanidade, é porque o ser humano ele ainda está chegando, ele acabou de sair da sua trajetória do reino da animalidade. Ele está agora conquistando a sua capacidade de ser racional. Então, se nós pegarmos o nosso subconsciente, o nosso inconsciente, ele ocupa um patamar muito maior dentro do nosso ser do que o nosso consciente. Sigmund Freud, por exemplo, dizia que o nosso consciente, a nossa consciência, ela é como se fosse a ponta de um iceberg, e o nosso inconsciente é toda a parte do iceberg que está dentro da água. Daí, muitas vezes nós somos regidos pelos arquivos que estão no nosso inconsciente e não sabemos por que comportamos de determinadas maneiras. A doutrina espírita, através da informação de que somos seres milenares e que temos uma bagagem enorme de experiências, ela nos mostra que muitas vezes são os nossos arquivos, as nossas experiências que estão guardadas dentro de nós, ainda inferiores, que estão regendo o nosso comportamento. Cabe a nós, segundo o Espírito Joana de Ângeles, conscientizar o nosso próprio inconsciente, tomar consciência de realmente quem nós somos, o que temos dentro de nós e onde temos que trabalhar para melhorar. Assim, tomando todas as atitudes necessárias para a autoiluminação, para o alcance da luz que está dentro de nós mesmos. Muita paz a todos e até o nosso próximo programa.